que alguém chamaria um perfume de réplica? Réplica parece cópia, contratipo. Aí eu fui olhar no dicionário. Réplica é também contestação. Contestar o que foi dito ou o que foi escrito. É quase um manifesto. E é disso que se trata quando a gente fala do estilista belga Martin Margiela. Martin Margiela se formou na Bélgica na Royal Academia de Artes. Trabalhou 3 anos como assistente de Jean-Paul Gaultier e abriu a sua Maison em 1988. No comecinho dos anos 80 surgiu no mundo da moda uma estilista japonesa chamada Rei Kawakubo. E ela gostava de desconstruir tudo. Você conhece a Rei? Ela depois fundou a Comme des Garçons, que tem uns perfumes inclusive muito interessantes. Rei gostava de desconstruir as roupas. E Martin admirava isso e começa a fazer a mesma coisa. Rei e Martin entendem muito de alfaiataria e estrutura de roupa. Para você desconstruir alguma coisa, você precisa conhecer muito bem a coisa a ser desmontada para depois montar outra vez. Margiela começa a comprar roupas em brechó, roupas funcionais. Então ele comprava peças, ele desmontava essas peças e às vezes colocava as costuras à mostra, um bolso para fora, trabalhava com essa ideia do avesso aparecendo na frente como estilo e como assinatura. Em 1989 acontece o primeiro desfile da marca em Paris e é nessa data que Martin resolve se tornar o homem invisível. Ele para de dar entrevistas, para de tirar fotografias. Ele diz que a obra, o trabalho, é um trabalho de equipe e de conjunto. Então ele não quer chamar a atenção para si. Eu achei interessante isso do Martin, porque as pessoas sempre me perguntam por que é que os perfumes não são assinados pelos perfumistas. Só alguns perfumes mostram quem é o criador. Porque o princípio de uma casa de fragrância é essa. O perfumista cria uma fragrância ou um perfume para alguém ou para algum produto. E o que importa é a obra, não o artista. Por isso que, de maneira geral, vocês não conhecem quem é o criador do perfume que se usa. Em 1994, a Maison Martin Margiela lança uma coleção chamada Reproduções Completas. Na etiqueta branca estava escrito réplica, reprodução de roupas encontradas em diferentes lugares e datas, costurada com 4 pontinhos para ficar fácil de tirar a etiqueta. Não aparecia o nome de Martin Margiela. E ele não assinava porque aquelas roupas não tinha sido ele que tinha desenhado. Réplica. Simples assim. Roupas de brechó sob medida. É o que dizia o New York Times em 1994 sobre a coleção de Martin Margiela. Dizia que ele estava boicotando a moda francesa. De 1997 a 2003, ou seja, 7 anos, Martin Margiela foi o diretor criativo da linha feminina da marca Hermès, isso em paralelo com a sua Maison. Em 2002, Martin Margiela abre o capital da sua empresa e grande parte das ações é comprada pelo grupo OTB de Renzo Rosso, o mesmo proprietário da marca Diesel. Em 2004, ele abre uma nova sede no antigo convento do século XVII, no 11º arrondissement de Paris. Lá, todo mundo usa um jaleco branco de seda, estilo sobretudo. A loja é toda branca, os móveis são todos brancos, pintados com uma tinta especial que dá uma aparência de antigo. O que deve aparecer é a roupa. 7 anos depois de abrir o capital da sua empresa, Martin Margiela sai da direção criativa. E durante esse período, quem o substitui é a sua equipe anônima de criação. Mas em 2014, Maison Margiela convida John Galliano para ser o estilista da marca. John Galliano foi perguntar para o Martin Margiela se ele tinha algum conselho sobre como criar as roupas da Maison. E ele disse, faça do jeito que você quiser. Hoje, Maison Margiela é uma casa de moda de luxo com sede em Paris. Possui hoje uma linha de produtos que inclui sapatos, joias, lenços, produtos para casa e, claro, fragrâncias. Essa etiqueta branca é típica de Martin Margiela. Esses números que parecem aleatórios correspondem cada um a um tipo de produto. O de número 3 é a linha de fragrâncias.